Olá a todos, bem-vindos ao oitavo episódio do Acesa e Companhia. Mais uma vez comigo tenho os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal, Cá, Olá, tudo cá fixe? estamos, mais uma semana. foi boa a vossa semana? Impecável. E a tua, como é que foi? A minha foi ótima, foi muito boa, já temos calorzinho, isto já começa a melhorar, o ânimo começa a vir ao de cima, já estamos todos com umas caras mais felizes e tudo. O Diogo em off estava-se a queixar do trabalho, pá, o Diogo ri, pá, ri, que agora é É boa. verdade, é verdade, tenho Ora, andado cheio de trabalho, mas eu gosto imenso do que faço. Eu estou a gostar imenso do que faço, portanto, queres partilhar é bom rapidamente sinal. o que é? Nada, é software, mas pronto, mas é muito diferente do que andava a fazer, no sentido de termos mais hum, capacidade para decidir coisas de performance e códigos, etc. Mais Ou autonomia. sim, ou seja, passo muito mais tempo a pensar em qual é a melhor maneira de fazer, em vez de estar ali só a fazer as coisas por fazer. É curioso porque no tema que trazes hoje, tu mandaste-nos um artigo para estudarmos o tema. ehm, o tipo que criou essa empresa que está aí atrás de ti, fala exatamente sobre isso. E então o teu tema hoje é? Eu hoje no seguimento da semana passada, vou falar de uma empresa chinesa que teve um sucesso brutal nos últimos 6 anos, que se chama Pinduoduo, e da qual a Tencent também tem 20%, daí o início da minha pesquisa, e que fiquei fascinado pelo modelo de negócio deles. Gonçalo, tu acho que é fácil de Sim, sim. descobrir o teu tema, é a Porsche, não é? É uma marca um bocadinho melhor do que a Porsche, na minha opinião. É E um- cuidado no que te metes. Vou falar sobre a Ferrari no seguimento de um desafio de um ouvinte nosso, o Pedro Campos, que topou com o que gostava da Ferrari e, na verdade, sou acionista da Ferrari, ainda que indiretamente, via Exor, que é uma holding da família fundadora da Fiat. E sim, esse já é o meu tema. E o teu? Eu mais uma vez trago assim coisas soltas de um artigo da newsletter Graham and Doddsville, o número 36, especificamente dois senhores que não têm nada a ver um com o outro, são dois investidores e os dois gerem os seus fundos e são ideias soltas do processo de cada um, que eu acho que podem encaixar bem no meio disto. No meio de duas, começamos contigo, depois no meio eu apresento estas ideias soltas e passamos ao Diogo e é capaz de encaixar bem na conversa porque são duas empresas que vocês trazem, duas empresas que se podem considerar compounders e de qualidade, e por isso aqui no meio vai ficar bem. Bom, então vamos começar. Gonçalo, siga para bingo. Bora. Começando então com o nosso disclaimer, começa a ser já tradicional quando falamos em recomendações de investimento, que na prática não são. Nada disto é recomendação de investimento. Todas as pessoas devem fazer a sua própria pesquisa e o chamada due diligence. Dito isto, eu estou investido em Exor e, por consequente, uma das holdings principais da Exor, um dos investimentos principais da Exor é a Ferrari. É cerca de 30% do que eu estimo ser o NAV da Exor, portanto é o ativo principal neste momento. Os outros o que é agora a Fiat, não é? A Fiat fundiu com a Peugeot e faz parte fundou uma nova empresa, Stellantis, e tem N outras empresas, mas sendo estas duas as mais relevantes. Começando então por dizer... Antes de começares, os tipos compraram no outro dia, como é que se chama? Só me lembro de Manolo Blahnik, o outro dos sapatos, do tipo que tem casa aqui em baixo em Melides. Estava a ficar o nome. O Louboutin, Louboutin. Louboutin. Compraram uma parte, então querem se tornar, não na Berkshire, mas se calhar na Louis Vuitton, não? Sim, Luz. sim, a Exor já tem algumas empresas assim, para começar pela Ferrari, não é? Que é uma empresa de carros, mas ao fim e ao cabo é uma empresa de luxo e
E o John Ecken sempre disse que estava interessado em expandir em comprar outras empresas que pudessem ser adjacentes, não propriamente ser. Mas sim, o Labeltime é um bom exemplo disso, se bem que é um investimento muito pequenino, é menos de 1% do NAV. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Só lançar aqui uma curiosidade relativa à Stellantis, que achei piada. Não sei se eles escolheram o nome por causa disso ou não, mas a sigla o símbolo, não é? O nome do símbolo em bolsa é STLA em vez de TSLA, que é o da Tesla. Portanto, aquilo uma disléxica qualquer dá-se a haver ali um engano. Capturar o order flow do pessoal da Tesla. Alguém que escreva Stella em vez de Tesla, pode ser. Eu não duvido que aconteça isso. Não duvido. Então vamos lá, Ferrari. Bora lá. Começar por dizer que eu nunca comprei um carro, por considerar que é uma má alocação de capital a nível individual. Eu acho que principalmente carros caros, não é? São um símbolo de status e temos uma depreciação alta e elevados custos de manutenção. Mas mesmo a minha mente fugural, ou de vozinho, consegue perceber o enorme valor que tem a marca Ferrari. Fui ver e 7 dos 10 carros vendidos por um preço mais alto em leilão foram Ferraris. O Ferrari 850 GTO foi vendido pelo valor mais alto de sempre, há 3 anos atrás, em 2018, por 48 milhões. Portanto, sendo verdade o que eu digo para a generalidade dos carros, alguns Ferraris claramente não são maus investimentos, e apesar de serem um simples status e tudo mais. Não, porque isso aos olhos do Diogo não dá cash flow. O gajo é da religião, é da igreja do Buffett. Sim, isso para mim não é um investimento. Podes fazer dinheiro com isso, mas não é um investimento. Até se fazes dinheiro com isso é um investimento, pá. Não, fazes dinheiro com isso porque vendeste mais caro do que compraste, mas não tenho garantias nenhumas que eu vá fazer. É verdade, tens de arranjar um comprador que pague mais do que tu. No intermédio, por esse prisma, tudo é um investimento, não é? Desde que alguém me compra mais caro do que eu comprei. Tudo pode ser um investimento, amigo. Sim, mas ao contrário de Bitcoin, por exemplo, que não podes arrendar a outra pessoa, tu se comprares um Ferrari clássico podes arrendar ao fim de semana por bom dinheiro, imagino eu. Mas pronto. Sim, eu ouvi uma história, neste caso não era a Ferrari, mas eu não lembro qual era a marca, se era Bugatti, era assim também uma empresa de luxo, que ia produzir um modelo e eram só 50 daquele modelo. E a pessoa que recebeu o primeiro modelo, o primeiro dos 50 carros, acho que comprou por, eu agora vou dizer números ao calhas, mas comprou por 1 milhão de euros, andou com ele durante uma semana e como os outros que já tinham reservado e não tinham o carro, vendeu, passado uma semana, o carro por 1,5 milhão. Ou outro que já estava na lista, mas que ainda não tinha recebido. Ou seja, só o facto de ter sido o primeiro deu para andar uma semana e ainda vender o carro mais caro. Aquilo é ao contrário, que uma pessoa normalmente aluga o carro por um dia ou por uma semana e paga. Ele ali não, ele recebeu para alugar o carro por uma semana. Mas pronto. É incrível. Eu vou falar um bocadinho sobre isso, uma forma como eles segmentam a carteira de clientes, e os melhores clientes têm direito a comprar o carro, mas já lá vamos. Isso acontece muito com os Ferraris também. Mas, como estava eu a dizer, mesmo a minha mente de vozinho consegue perceber que uma empresa como a Ferrari produz o que é chamado um bem de Veblen. Basicamente, a procura destes bens aumentam com o preço, exatamente porque estes produtos se tornam mais exclusivos e como é mais... que se chama? É um bem de quê? Veblen. V-E-B-L-E-N. Já aprendi Veblen uma Goods. coisa nova. Ok. São bens que não seguem a tradicional procura preço-quantidade. Ok. E cerca de 2/3 dos clientes ou dos compradores de um Ferrari são clientes recorrentes. E a estimativa é que só cerca de 1% dos clientes potenciais é que compram um Ferrari. Portanto, temos aqui uma alta exclusividade e uma alta recorrência nos clientes que têm. E como é que a Ferrari fez isto? Fez isto através de grandes restrições na produção, autoimpostas, o que permite vender alguns carros a centenas de milhares de euros
e alguns em alguns milhões de euros. Isto permite ter margens altíssimas. As margens brutas da Ferrari estão agora nos 51%, e isto compara com a Fiat, que é a empresa que a Ferrari fez spin-off, de 13%. Portanto, não é uma empresa de carros normal, só tem 13%. A Tesla tem 21%. As margens EBIT, já depois de depreciações e afins, são 20%, e comparam com os 20% de uma empresa de luxo bastante conhecida, que é a Louis Vuitton. Portanto, eu não te andei à procura no dia, até hoje ou ontem, quando me disseste que ias falar sobre a Ferrari, eu há uns tempos atrás li num artigo que consegue as margens, especialmente as margens brutas, tão altas, não só pelo preço de venda, mas porque produz quase manualmente muitos dos componentes. E eu, nesse artigo, dizia que vários engenheiros da Porsche migraram e foram para a Ferrari, foram contratados pela Ferrari, e chegaram e quase não acreditavam, porque realmente fazia-se de uma maneira muito, falta uma palavra, mas muito tradicional, muito de manufatura, os motores e as peças que normalmente muitas vezes são subcontratadas e são compradas fora. E os tipos conseguem, curiosamente, ao contrário do que seria de pensar, conseguem grandes margens porque fazem muitas das coisas em casa. Ok, muito curioso. E sem dúvida, não sei se já viram aquele filme Ford versus Ferrari. Não. Eu não vi, mas sei o que é que estás a falar. Sim, é espetacular, e aí consegues ver. Para já o filme explica como é que a família Giuliani, da família da Fiat, conseguiu comprar a Ferrari. Agnelli, exato. Agnelli conseguiu comprar a Ferrari, enquanto a Porsche também, a Ford também queria comprar a Ferrari. E foi por causa disso que depois a Ford foi competir para o Le Mans, para as 24 horas de Le Mans. Prova que até então a Ferrari ganhava sempre. Sempre. Pronto. É uma à parte. Mas continuando aqui com um exemplo de todo o marketing e toda a força da marca por trás da Ferrari, temos que o Galliera, o Chief Marketing Officer da Ferrari, disse que o La Ferrari aperta, um Ferrari que custa 1,2 milhões de euros, mais impostos. Ele disse que foi um presente para os melhores clientes da Ferrari, para os 200 melhores clientes da Ferrari. E é quase arrogante dizer isto, não é? Um presente que custa 1,2 milhões mais impostos. Mas na verdade foi mesmo um presente, porque estes Ferraris valem o dobro vendidos diretamente no mercado. E eu fui verificar, passado 5 anos, isto foi em 2016 que eles lançaram este modelo e que deram aos 200 melhores clientes. Passados 5 anos, este Ferrari vale 4,5 milhões de euros em segunda mão. É incrível. Portanto, em 2016, a Ferrari enviou por correio a 200 potenciais compradores uma caixa com a chave Ferrari e um bilhete a perguntar se queriam comprar o convertível. Todos disseram que sim, todos. E como eu acabei de explicar, eram totós se não o fizessem, porque após 4 anos tiveram um retorno imenso, e era muito provável que assim fosse, porque já tinha sido o Coupé, e o Coupé tinha tido um desempenho semelhante. À parte, todos estes compradores têm de assinar um contrato a dizer que não vão revender o Ferrari durante 18 meses, senão realmente era dinheiro fácil. Compravam e passado uma semana depois vendiam, e a Ferrari claramente não quer isso. Por menos de 18 meses não o podem vender. É grátis. Quem é que não assina uma coisa dessas? Vale a pena endividar-te para pagar este 1 milhão e para fazeres depois 1 milhão em 18 meses. Também não foi oferta, não era oferta? Não é grátis. Não, os clientes têm de pagar 1,2 milhões. Então, ok, então não havia aí presente nenhum. É um presente ter a oportunidade de os comprar por 1,2 milhões. Ok, entendi. Porque eles valem 4 daqui a 5 anos. Ok. É esse o presente.
E, bem, e a entrevista do diretor de marketing da Ferrari é muito curiosa, porque ele diz que há vários reis a dizer eu mereço ter isso porque sou rei de Arábia Saudita, ou sou um príncipe, ou não sei o quê. E ele diz assim, mas não é cliente Ferrari há vários anos, portanto não pode ser. Portanto, eles fomentam com as edições especiais este relacionamento de alta exclusividade. Regras da Ferrari. Não há publicidade feita pela marca, não há ofertas especiais e, obviamente, não há descontos. E só os únicos empregados da Ferrari que podem comprar carros Ferrari são os pilotos de Fórmula 1. Todos os outros não podem. E eles dizem que isto é uma filosofia. A filosofia deles é de uma pressão tão limitada que seria injusto para os clientes se os empregados da Ferrari pudessem comprar os carros em detrimento dos clientes. Espera aí, essa aí... Porque não podem comprar, tipo, se quiserem não podem comprar? Não podem comprar, não. Só os pilotos de Fórmula 1. Eu vejo vários problemas com isso, mas não os vou levantar agora, mas eu Eles revoltava-me. Podem comprar em segunda mão. Também não podem comprar um carro só por trabalharem na empresa? Não podem comprar um Ferrari, não podem meter-se na fila de espera, porque os clientes esperam em média 3 anos por um carro. Eu vejo aí vários problemas com isso. Um deles, primeiro, é uma discriminação tremenda, e depois eu ficava, se chegasse a ter dinheiro para comprar e fosse funcionário da empresa, ficava muito chateado. Então não posso comer aquilo que faço, como é que se diz? Há uma expressão para isso. É verdade, não, podes comprar, por exemplo, o Maserati, não é? Tem um motor Ferrari, é um bocadinho mais barato e pronto. E também é... Mas sim, realmente, para manterem esta exclusividade, eles acharam que não faria sentido permitir aos empregados comprarem. Acho isso estranho, vou ver a razão disso. O que é que levou os tipos a fazer isso? Mas ok, sim. Eles podem vender só a quem quiser, não é? Eles não são obrigados a vender a ninguém. Não é? Podem Por acaso, bloquear as vendas. não sei bem como é que isso funciona. Eu acho que a partir do momento em que tens um produto à venda, obviamente se tiveres uma lista de espera, talvez tenhas aí várias margem de manobra, mas à partida, quando tens um produto à venda, sem razão nenhuma, uma delas não deveria ser essa, tu tens que vender às pessoas. Acho eu que é assim. Não, a Ferrari tem várias edições especiais que só vende a quem quer por baixo do valor de mercado. Portanto, estas vendas claramente não faria sentido permitir que os empregados o fizessem, não é? Porque estão a comprar algo abaixo do valor de mercado. Agora, os modelos de entrada da Ferrari, a esses já é mais dúbio permitirem ou não aos empregados que os comprem. Eu percebo as tuas dúvidas, Maurício, tem muitas questões, não é? Porque, quer dizer, eles ao estarem a dizer a quem é que vendem e quem é que não vendem, podem estar a fazer discriminação de outros tipos e isso depois pode levar a processos. Eu não sei como é que isso funciona. Eles não podem dizer assim, olha, agora não venda portugueses. Não gosto de portugueses, não venda portugueses. Não é? Pode haver aí alguns conflitos legais, mas não sei também como é que funcionam. Em termos práticos, o resultado desta hype por trás da marca, ou por esta exclusividade da marca, é um modelo de negócios altamente previsível, resiliente e lucrativo, mesmo nos anos de recessão. Durante a crise financeira de 2008-2009, as entregas caíram apenas 4%, enquanto no ramo automóvel caiu 15%. Em 2000... Diz. Eu ia falar isso das recessões, por acaso, dos artigos de luxo é engraçado, porque normalmente nas últimas recessões que houve, a discrepância entre a desigualdade social aumentou, não é? Portanto, a diferença entre ricos e pobres aumentou. Portanto, os artigos de luxo saem beneficiados normalmente nas recessões. Até, mas pronto. Sim, se bem que na crise financeira de 2008 esse gap diminuiu, não é? Porque ao contrário desta de Covid, os bens financeiros perderam muito valor. Portanto, em termos de riqueza, os ricos ficaram menos ricos. Mas sim, mas o que se nota é que continuam a poder comprar bens de luxo e claramente a Ferrari não tem sido muito afetada. Mesmo em 2020, as receitas diminuíram, mas principalmente devido a restrições no fornecimento devido a paralisações das fábricas. As fábricas são no norte de Itália, que foi bastante afetada principalmente em fevereiro e março, e também a fornecedores, a peças de fornecedores que vinha de fora.
Para manter pronto, o principal problema da Ferrari é, ao fim e ao cabo, um problema muito bom de ceder. Eles precisam de garantir que os preços aumentam de forma suficiente para acompanhar o aumento da riqueza de quem compra os Ferraris, não é? Para manter a tal exclusividade. E o que é que isto se traduz na prática em termos de resultados financeiros? Mesmo em 2020, a Ferrari teve um retorno sobre o capital próprio de 37%. O retorno sobre o capital investido é de 15%. No ano anterior, no ano 2019, um ano mais normal, teve 25% de retorno. E tem muito pouca dívida. A dívida net debt EBITDA é de 1,4 vezes. E agora, chegando aqui à parte que me parece um bocadinho mais salgada, a parte da avaliação, está a cotar a cerca de 40, 50 vezes resultados. Posso fazer uma pergunta, Gonçalo? Eles entregam dividendos ou recompra de ações? Entregam dividendos e anunciaram um plano de recompra de ações. Porque essa é uma questão relativa aos artigos de luxo, principalmente um artigo como a Ferrari, que é se tu tens esses retornos altíssimos, mas tu não podes estar a reinvestir diretamente no negócio, né? Porque não te convém tu criares muito mais fábricas e produzires muito mais carros, né? Idealmente tu não queres produzir mais, né? Verdade, é exatamente, falámos há pouco, ou falámos no outro episódio, nos negócios que são escaláveis ou não, e claramente este negócio, principalmente na parte de carros, não é muito escalável porque não podes aumentar os volumes de forma muito grande e manter a exclusividade. Por outro lado, há a parte de que consegues aumentar o retorno sem sequer investir mais capital, nomeadamente nos preços. Todo o aumento de preços que fazes, para os teus clientes terem mais poder de compra ou ainda mais poder de compra, podes fazer via preços, e aumentar preços não custa capital. Portanto, podes continuar a distribuir e continuar a aumentar preços. Estava aqui a ver, os gajos têm CAPEX até bastante estável, os últimos anos 350 milhões por ano, à volta daí, por aí, e depois também compra de intangíveis, também mais ou menos a mesma coisa, 350 milhões. O que é que são os intangíveis que estes tipos compram? Isto será tecnologia? Sim, é principalmente a R&D. A parte é capitalizada, a parte é expensed. Okay. E o bolo todo do que eles chamam CAPEX são cerca de 700 milhões. 700 fizeram de cá estas operações 800, portanto aqui foi quase igual, no ano passado. Sim, e o CAPEX tem aumentado bastante nos últimos tempos, e tenho aqui atrás de mim um exemplo de onde é que eles gastam este CAPEX, pelo menos o físico. Aqui atrás de mim tem aqui o chamada galeria de vento. Basicamente, estes túneis eles fazem os testes de aerodinâmica e permitem ter ventos cruzados e testar mesmo, para além de estar no computador, conseguem testar mesmo em uma simulação quase real de ventania. E os tipos ainda têm agora estava aqui a ver se encontrava, nos números não consigo encontrar, mas ainda tem um museu do Dubai ou da Abu Dhabi que parece uma coisa que não custou pouco. E tem muitas vendas também com merchandising, ou não? De bonés e casacos, e eu não sei como é que isso funciona. Há de ter licenciamento de marca. Sim, exato. Não, mas nem sei se isso é uma porcentagem relevante ou não, mas eu sei que são caros os artigos e vendem bastante. Certo. Mesmo aquelas camisolas da Fórmula 1 que fazem parceria com o Puma, também custam para aí 70 euros. E a própria Fórmula 1 é uma fonte de rendimento bastante alta em anos normais. Não foi tanto em 2020, mas em anos normais, e principalmente pela forma como a estrutura de pagamentos da Fórmula 1 é feita. A Ferrari, por ser uma equipa, ser a equipa que há mais tempo está na Fórmula 1, é a equipa que mais recebe, independentemente de ganhar ou não. É incrível. Quem é que lhe paga? A Fórmula 1? Desculpa? Quem é que lhe paga? É a Fórmula 1? Sim, a Fórmula 1. Como é que funciona? Por acaso é um negócio que eu não sei, não conheço. A Fórmula 1 pertence ao John Malone, não é? Também. É isso mesmo. A Liberty é uma empresa que está no meu pipeline para analisar, que é a Liberty Fórmula 1. E eles compraram aquilo por 20 vezes a EBITDA,
mas a Fórmula 1 era gerida principalmente pelo fundador e era um tipo a fazer tudo. Era aquele senhor velhinho, não me lembro do nome agora, como é que se chama? Não parte, continuando. E depois mas basta ver aquela série da Fórmula 1 na Netflix. Isso. Na Netflix para perceber todo o encanto do desporto, que eu próprio não fazia muita questão de ver as corridas, mas depois de ver a série, achei que realmente tem potencial. Diogo, só para te responder. Sim, continua. O facto, para manter as equipas, e principalmente para manter a Ferrari, o setup de fees, de pagamentos que fazem a quem concorre, às equipas, é diferente de um campeonato normal. Portanto, a Ferrari, por ser a equipa que está na Fórmula 1 há mais tempo, recebe cerca de 800 milhões. Desculpa, 80 milhões por ano. É uma pipa de massa só para... E a Ferrari... Tem um market cap de 30 bis, portanto não sei se faz muita diferença, mas sim. Sim, mas é só curioso, porque depois tens tudo, recebes 80 milhões, depois gastas a correr. Mas depois a Fórmula 1 tem toda a componente de publicidade que quase grátis à marca. Mas pronto, voltando aqui para o PER, realmente parece um bocadinho esticado, mas como vimos o molde da Ferrari é grande e pronto, e se olharmos um bocadinho para trás, a Ferrari triplicou os resultados nos últimos 8 anos. E no ano passado fez cerca de 600 milhões. Diz. E agora vou ser mauzinho, triplicou, mas estão iguais nos últimos 3 anos. É verdade, sim, mas estão iguais nos últimos 3 anos, sendo que... Aliás, desceu de 2018 para aqui, desceu. 2018, triplicou 2019, então calma, não triplicou os resultados, triplicou... Não, nos últimos 8 anos provavelmente triplicou, mas nos últimos 3 tem vindo a descer. Portanto, o pico foi em 2018 com cerca de 800 milhões de lucro. E agora teve... No entanto, a ação subiu 300% nos últimos 3 anos. Portanto, para mostrar que está completamente desfasado. Eu diria pode estar completamente desfasado. É muito. Já agora estou curioso para ver a expansão do múltiplo, quanto é que contribui para isso, não é que isto está. Sim, a expansão do múltiplo é brutal e podemos ver quando a Fiat fez o spin-off da Ferrari, as pessoas podiam comprar a Fiat a 10 vezes, ou menos 10 vezes resultados. Portanto, havia uma comunidade grande de value investors que estava na Fiat porque era uma empresa bem gerida e porque tinha múltiplos baixos. Depois viram-se com Ferrari e a Ferrari começou por transacionar a 20 vezes earnings e não estava na essência desses investidores. Portanto, logo depois do IPO, o preço da ação ainda caiu um bom bocado. Porque claramente estes investidores não estavam interessados e viam a Ferrari como quase equivalente à Fiat, uma empresa de carro, uma produtora de automóveis, quando na verdade não era. O Guy Spear fala muitas vezes disso. Aliás, o Moniz Pabrai costuma falar. Ambos tinham a Fiat, né? E o Pabrai, quando houve o spin-off da Ferrari, vendeu a Ferrari. Disse que aquilo, pronto, não é... gerou muito valor para ele, mas vendeu logo aquilo. O Guy Spear não fez absolutamente nada. Houve o spin-off, manteve tudo e deixou a coisa arrastar. E o Pabrai queixa-se muito, porque acho que ele triplicou o valor que pôs lá, o que é que foi. Mas o Guy Spear fez 6 ou 7 vezes, uma coisa assim de género. E o Moniz diz mais uma vez que não fazer nada teria tido muito melhores resultados. Mas uma pessoa acaba sempre por decidir. Never sell, my friend. Voltamos à mesma história de dezembro. É verdade. Desde 2015, desde o spin-off, a Ferrari rendeu mais do que 26% ao ano. Os 26% é só o preço, depois eles pagaram alguns dividendos. Portanto, em 6 anos, 26% ao ano é espetacular. Temos 10 minutos no relógio. Ok. Passando então aqui para os riscos, obviamente com esta avaliação, o risco principal é que o crescimento não se materialize ou desaponte. E
eu vejo alguns riscos, por exemplo, a eletrificação, e aí a Tesla tem um grande hype e um custo de capital bem mais baixo do que terá a Ferrari, pois, pelos vistos, os investidores não se importam de subscrever aumentos de capital a preços astronómicos, no caso da Tesla. Temos ainda o maior risco, na minha opinião, ainda que pareça bastante improvável, mas convém mencionar porque teria resultados absolutamente terríveis, seria a má gestão da marca que desvalorizasse um pouco desta exclusividade que tem a Ferrari. Tu num dos artigos, ou no artigo que mandaste, num dos, vinha a falar, e eu estou fora deste mundo automobilístico, mas vinha a falar da Ferrari de um mass market, de um carro para a maior parte das pessoas. Sim, do SUV. É um SUV? Exatamente. Okay. A Porsche foi a pioneira no High Performance Luxury SUV, com o Cayenne e depois com o Macan. E a Lamborghini também anunciou recentemente o Urus, e a Ferrari vai lançar o Pur Sang, que é um utility vehicle. É um carro bastante caro, mas que podes usar para levar os miúdos à escola. Sabes a quanto é que vai estar? Qual vai ser o preço? Não sabe. O carro vai ser lançado só no final de 2022. Ok. Isto porque a Porsche fez isso, isto tu viste, há montes em Portugal, parece que somos um país super rico, porque o que não falta aí são SUVs da Porsche, Cayennes, então é aos pontapés. Fez isto e não perdeu a aura de alta performance e de qualidade, se calhar não tão exclusivo, obviamente, mas não perdeu nada. Os fãs de Porsche continuam aí ferrenhos, continuam a fazer ótimos carros. Eu estou a falar do topo, e é sempre uma jogada um bocadinho arriscada começar a fazer mais mass market, mas a Porsche conseguiu fazê-lo relativamente bem. Mas a exclusividade da Porsche também não é a mesma que a exclusividade da Ferrari. É vero, sim senhor, sem dúvida. É verdade. E o outro exemplo de algum apelo para mass market que a Ferrari tem feito é o Roma. Fizeram um Ferrari Roma e na minha opinião, é um Ferrari lindíssimo e mais fácil de conduzir na cidade. E pela primeira vez eles dizem que estão a vender muito mais a mulheres por causa desse Ferrari, e que adoraram o design. Se vocês pesquisarem, o Ferrari é mesmo muito bonito e é um bocadinho diferente do habitual, mas consegue ser um carro. Acreditas que viam na Avenida da Liberdade ontem? À porta de não sei qual, escuro, e fiquei a olhar para isso e fiquei parvo, altamente. Sim, senhor. Sim, o carro é mesmo muito bonito e apesar de ser diferente das linhas mais agressivas e tradicionais da Ferrari, é um carro mais prático de conduzir, igualmente exclusivo, e apesar de ser mais conveniente, ainda tens a mesma exclusividade da marca. Sim, senhor. Um dia, vamos lá, malta. O problema é que esses carros, como o Roma, é um carro mais de entrada, não é daqueles carros que recebes a caixinha em casa a perguntar se queres comprar. Se é para ter um Ferrari, é para ter um Ferrari, não é? Isso. Portanto, então, para terminar aqui, o que é que, como ação, já que tu és indiretamente acionista, o que é que nos tens a dizer? Qual é a tua opinião? Eu fico um bocadinho desconfortável em pagar múltiplos tão altos, ou pelo menos que dependam tanto do crescimento. Mas, por outro lado, imaginamos num cenário em que não cresça, que me parece bastante improvável, porque pelo menos earnings power tem. Mesmo mantendo os volumes, é muito provável que a Ferrari consiga subir os preços algo acima da inflação. Eu diria bastante acima, mas algo acima da inflação. E o que estamos a pagar agora é uma yield invertendo o múltiplo de 40 ou 50 vezes, é uma yield de cerca de 2,5%. Pronto, e esta yield é a yield que vais ter como baseline. Seria um retorno bastante medíocre para ter ao longo de uma vida, mas para ter como baseline parece 2,5% mais crescimento, não é? Exatamente, 2,5% mais crescimento. Eu estou aqui a ver, eu analisei esta empresa em 2019 e estava aqui a ver a minha análise, porque
tirei algumas métricas e a quantidade de carros vendidos foi sempre a subir. Ali em 2009 desceu um bocadinho, de nada, em 2013 também desceu um bocadinho, mas a curva é ascendente. E isto para dizer, era porreiro também, não temos acesso a isso, mas era porreiro um gajo ter acesso à composição, a quanto destas vendas, quanto veio dos modelos mais baixos, quanto veio, na verdade até era melhor ver o lucro, ou o gross profit, quanto é que veio de cada gama de carros, para entender onde é que os gajos estão a crescer, e era interessante. Sem dúvida, sem dúvida. E pronto, para concluir, ter Ferrari diretamente deixaria-me um bocadinho desconfortável. Ter a partir da Exor, que é algo que permite comprar uma série de ativos que eu gosto, incluindo a Ferrari, a desconto deixa-me um bocadinho mais confortável. Era o que eu te ia perguntar, já fizeste essas contas, obviamente, do NAV da Exor, que eu sei que sim, e estás a comprar Ferrari a desconto ou é Fiat que estás a comprar a desconto? Como é que se decide isso? Sim, é verdade, é verdade. Na verdade, eu digo já, tenho aqui aberto o NAV. A Ferrari é 31% do NAV e a Stellantis é 29% do NAV e a Exor está a 30% de desconto ao NAV. Portanto, escolhe uma. Uma delas tens à borla. Bom, divides. A Ferrari tem múltiplos altos, a Stellantis tem múltiplos baixos. Portanto, a Ferrari é um modelo de negócio com bastante mais resiliente e a Stellantis é bastante mais cíclica. Eu lembro-me é difícil dizer qual é que tens de borla, mas uma delas traz. Eu lembro-me quando estava a olhar para a Ferrari de ver mais algumas coisas sobre estes tipos e supostamente o Eichmann queria, acho que é assim que se diz, o gajo, o CEO queria vender, queria fazer a fusão com o Peugeot para depois lhe ser mais fácil vender a posição que tem na Fiat, porque obviamente sabe que não, isso, que sabe que não é um grande negócio, e é cíclico, etc, capital intensivo, e por isso quis fazer a fusão para depois poder vender mais facilmente, porque já não tem uma porcentagem tão grande da empresa fundida, fusionada. Sim. Passou de 20 e tal por cento para os atuais 14% da Stellantis, mas o argumento dele provavelmente é esse, se bem que eles para já não estão a vender, nem Temos 2 minutos. Provavelmente terão um lock-up period, mas acima de tudo permite uma escala muito maior destas empresas para a eletrificação, que também é um problema para a Stellantis. Yeah. Tu tens, por acaso não te mandei porque não me lembrei disso, mas o Sérgio Marchionne, que era o CEO, o grande CEO da Fiat, um dos gajos mais conhecidos da área, tem um deck, um PDF, com tipo, ficou famosíssimo na indústria, tipo, com as vantagens de escala. Porque é que deve haver maiores empresas de carros e não muitas mais pequenas. Exatamente por causa disso, para partilhar o R&D, para partilhar um monte de coisas. E quanto tempo é que temos, Maurício? Um minuto. Olha, falando do Sérgio, quando ele apresentou a estimativa de resultados no primeiro ano como CEO, isto em 2008, 2009, os analistas fizeram cara feia na apresentação, e era daquelas apresentações ao vivo, e ele perguntou: porquê é que não gostam? What's there not to like? E eles com esse sotaque e tudo, muito bom. E eles responderam: It's just not believable. O que é que era not believable? Os targets que ele pôs, que eram targets em crescimentos abismal, e ele cumpriu-os todos e ultrapassou. Grandíssimo. Essa era uma das coisas que o Moniz dizia, era que a Fiat cumpria tudo aquilo que se propunha. Meus meninos, vamos fechar, voltamos já. Bem-vindos de volta, estamos aqui depois do nosso intervalozinho, proporcionado pelo grande Zoom, passa a publicidade. Eu hoje, mais uma vez, não tenho um tema assim muito grande, o que até é bom, que é para estes dois senhores, como ultimamente têm trazido ideias específicas de investimento, e é porreiro ouvi-los, até é interessante. Onde é que isto está? Desculpem lá, aqui está. E eu hoje venho falar sobre um dos números de uma newsletter muito conhecida no mundo do Value Investing, que se chama Graham and Doddsville.
que é, Graham and Doddsville foi um artigo que o Buffett escreveu sobre uma terriola imaginária, que era a terriola dos onde moravam, ou de onde vinham, onde tinham nascido, todos os investidores que tinham estudado com o Graham e com o David Dodd na Universidade de Colômbia, e como é que todos esses investidores se safaram bem, e ele comparava com uma terra de onde vinham um jardim zoológico de onde vinham os macacos, e todos os macacos eram extraordinários, era interessante. Pronto. E a Universidade de Colômbia e os alunos da Universidade de Colômbia têm esta newsletter que eu recomendo. Na verdade, eu nunca a li muito, mas no outro dia vi no Twitter alguém a falar sobre este número em especial e eu decidi ir atrás. E são duas entrevistas a dois gestores de fundos diferentes. Eu tenho aqui várias notas e até vou começar pelo fim das notas, uma vez que estamos aqui a falámos da Ferrari, que é um ótimo negócio. Um destes tipos diz-nos, fala-nos de uma empresa de muito mau negócio, que a empresa chama-se Tornos, que curiosamente é a mesma coisa que em português, produz tornos mecânicos para criar peças metálicas, e o maior cliente da Tornos, eu suponho que isto seja uma marca suíça, e o maior cliente da Tornos é a Rolex, mais uma ótima marca, e ele diz-nos os 4 problemas graves que tornam a Tornos um negócio muito, muito mau. Primeiro, os tornos da Tornos são tão bons, tão bons, tão bons, que raramente dão problemas e raramente desgastam. Portanto, um tipo que compra hoje um torno da Tornos, nunca mais precisa comprar um torno da Tornos mais para o resto da vida. E o gajo diz que a Rolex tem 180 tornos de tornos e que, segundo problema, e isto voltou a saltar daqui, segundo problema, quem tem um torno de tornos, se alguma peça falhar, pode com o próprio torno fabricar uma peça para reparar o torno. E uma vez que eles também se estragam tão pouco. Portanto, os tipos da Rolex, ainda para mais especializados em criar peças, conseguem, sem chamar os tipos de tornos, reparar um dos 180 tornos que têm. Portanto, isto é o segundo problema. Terceiro problema, estão a vender o maior cliente, pelos vistos, é a Rolex, portanto, são os melhores tipos do mundo a fabricar coisas e sabem muito bem o que custam as coisas e o que custa fazer um torno. Portanto, regateiam os preços e a Tornos não consegue subir muito os preços. Quarto problema, isto é o chamado capital equipment, que é um equipamento de capital, é um equipamento que é altamente cíclico, com a economia sobe, é preciso mais, e desce, etc, etc. Portanto, são os 4 problemas da Tornos que fazem da Tornos um mau negócio. Eu achei interessante. Por um destes tipos, e agora vou apresentá-los. O primeiro é o Yan Liu, sim senhor, malaio, e o segundo é o Bill Stewart, que pelos vistos são dois grandes investidores. O Bill Stewart teve 16 pontos, conseguiu para os seus investidores, no fundo dele, 16,2% por ano em 38 anos, que é absurdo. 16,2%, eu não sei como é que nunca tinha ouvido falar deste senhor. E no último, e depois vendeu o fundo, e agora tem um fundo novo há 5 anos e está a conseguir também 16,3%. Portanto, muito bom. E isso porque estes dois senhores falam-nos, especialmente o primeiro, falam-nos do que são bons negócios e do que são maus negócios e da importância de estudar tanto os bons quanto os maus, e se calhar é importante ainda mais estudar os maus. Portanto, este senhor Yan Liu, da Aravet Global, isso é só nomes estranhos, ele dá-nos aqui, isto eu não tenho aqui um fio condutor, mas são pontas soltas do discurso dos dois que eu achei que eram interessantes mencionar, e tenho aqui assim a bold alguma das coisas. O primeiro passo deste senhor, bom, importante dizer que os dois focam em compounders, em qualidade, ok, cada vez mais ouve-se falar mais disto. O primeiro passo na seleção deste senhor do Yan Liu é a seleção do terreno. Portanto, ele só se foca em monopólios e oligopólios, e é quase só isto. Tipo, arranjou um algoritmo que reduz de 3.000 ações para 200 ações que estão dentro do que ele quer, do que ele procura, e só analisa ações dentro dessas 200 a 300 ações. Ele procura negócios em crescimento que consigam subir o free cash flow por ação entre 15 a 25 por ano, etc, etc. E depois algumas das frases interessantes que ele diz. Como investidor, estamos a estudar a história para tentar prever o futuro. Daí que, obviamente, quanto mais
que certinha seja a história, o que está para trás, mais fácil será de estimar o que é o futuro e, obviamente, quanto menor qualidade do negócio, mais volátil o negócio, não a ação. Ou seja, no passado mais difícil vai ser de nós estimarmos retornos futuros ou vendas futuras ou margens futuras ou o que quer que seja que estamos a estimar. Depois, é muito interessante. Esse senhor, eles têm uma rotatividade de portfólio muito baixa e isto era o que também já ouvi o Moniz Pabrai dizer, é não comprem nem vendem nenhuma das ações que compram ou vendem no dia em que tomam a decisão. E já o Moniz dizia, pá, vão dormir, tomam a decisão, vão dormir e só depois, passados uns tempos, é que compram. Não sei, estes senhores, não sei quanto tempo o Moniz diz que é só depois after hours, quando o mercado está fechado. O Moniz é um gajo que gosta de trabalhar à noite, fica até às tantas da manhã a trabalhar e só aí é que dá a ordem de compra. E estes fazem a mesma coisa. E depois eu achei interessante, e já tinha aqui comentado no episódio passado, uma coisa interessante que ele diz que é não há necessidade de reação imediata no que fazem. É muito raro eles precisarem de reagir imediatamente, o que também é interessante. E depois, a disciplina na avaliação, que obviamente todos sabemos que é importante, eles tentam investir, estes senhores tentam investir em empresas 20-20, chamam-lhes, é a técnica deles, é 20 vezes o forward earnings, ou seja, um price to earnings do próximo ano, dos próximos 12 meses, 20-20 no máximo, com 20% de crescimento, que é interessante. Nem sempre é fácil de encontrar isto, mas é a forma deles, e obviamente não investem só nestas empresas, mas é aquilo que procuram mais. E depois uma parte interessante, que é, e eu ouço falar muito pouco disto, que é a análise primária. A análise primária não é exatamente explicar, deixa-me só ver se eu estou a gravar, só por estou a gravar, sim senhor. Só faltava essa. A análise primária é aquela análise que nós fazemos dos produtos, de saber se uma casa de frangos, se as pessoas gostam dos frangos, estão a pôr picante a mais, picante a menos, se realmente vamos lá comprar o frango e se o serviço é bom. É aquela análise que não é tanto dos números, nem das contas da empresa, mas é no terreno, é falar com fornecedores, falar com clientes, falar com o vizinho do lado. É aquilo que, por exemplo, quando compramos uma casa ou quando arrendamos uma casa, convém-nos falar com os vizinhos, saber se não há barulhos, se não há infiltrações, etc, etc. E ele põe muito, muito foco nesta análise primária e diz que eles têm muito treino, e isto obviamente é um fundo, não é uma pessoa individual. E o ano passado, neste caso 2018, porque a entrevista é de 2019, eles passaram o ano todo, o treino foi exatamente nesta primary research, nesta análise primária, pesquisa primária, e eles trazem ao escritório deles jornalistas de investigação para os ajudar, treinaram o chamado outreach, que eu não sei em português, mas é o ir procurar as pessoas, ir procurar os clientes, e procurar antigos funcionários, e-mail, como mandar e-mails a estas pessoas para conseguirem que as pessoas falem com eles, como interagir com a equipa de gestão. Portanto, uma quantidade de coisas que nós, quando estamos a investir, temos que fazer. Não todas, nem toda a gente vai falar com os clientes ou com antigos funcionários, mas montes de coisas destas, mandar e-mail à empresa ou interagir, às vezes conversas com a equipa de gestão, e não se tem formação formal nisto. E estes tipos, eu achei engraçado, estes tipos fazem disto uma regra e trazem profissionais externos para os ensinar a melhorar. Eu diria que isto são soft skills para ensinar a fazer isto. Achei interessante. Ele, no fim, faz umas recomendações. Uma muito interessante é fazer um curso de speed reading. Eu achei que vocês eram capazes de gostar disto, que é para, como nós estamos sempre a ler, não é? Um gajo passa horas e horas a ler. Se tiver alguma formação, e eu nem sabia que existia um curso de speed reading, não fui procurar, mas hei de ir procurar. Já que estamos sempre a ler, ou uma grande parte do tempo do investidor, a tempo inteiro, é ler, um speed reading, um curso para apanharmos as coisas mais importantes, não é de todo uma má ideia. Eu gostei muito desta. Outra das coisas que ele comentou é fazer case studies, que isto é muito típico, especialmente em Harvard, que é famosíssima por isto, fazer case studies dos melhores e dos piores investimentos da história, tipo a Tornos, porque é que a Tornos é mau negócio,
e especialmente dos maus negócios, dos piores investimentos. Não quer dizer que sejam só maus negócios, mas maus investimentos. E ele recomenda fazê-lo com amigos para se poder também aprender em grupo e debater em grupo, e nós fazemos um bocadinho isso em off, sempre que por acaso estamos a olhar para a mesma empresa, mandamos os bitites uns aos outros, e olha isto, e olha aquilo, é interessante. Mas gostei muito disto, destes conselhos do tipo do coisa de speed reading e de fazer case studies e estudar, especialmente os maus. Eu lembro-me, mais uma vez, falo deste tipo do Conor Ailey, nós já falámos várias vezes dele. O tipo fez uma coisa engraçada, que foi, e acho que até já comentei isto aqui, que foi ao Value Investors Club, que é um site onde muita gente publica análises e pesquisa, e foi estudar as empresas que melhor correram, que se tornaram melhores investimentos depois de terem sido escritas ali, e foi dissecar o porquê de cada uma de se ter tornado o investimento que se tornou. É interessante. A última coisa que o senhor diz, que eu achei espetacular, porque o Gonçalo mencionou isto no outro dia. Ele diz: investimento para adultos curiosos e competitivos, não precisamos ser competitivos, mas para adultos curiosos, é a Disney. Ou seja, e o Gonçalo dizia: pá, o meu trabalho é estudar, é aprender, e eu considero exatamente, pá, 100% e partilho dessa opinião. Eu adoro aprender, e daí que seja espetacular investir, porque 99% do tempo é aprender sobre alguma coisa nova, ou seja um negócio, seja sobre nós próprios e as nossas reações. E este tipo compara investimento à Disney para nós adultos, mas é interessante. Segundo tipo, o Sr. Bill Stewart, total dos 16% por ano em 38 anos. É ridículo isto, pá. Manuel, desculpa, desculpa interromper. Antes de Claro. avançar, antes de avançar o ponto de ter quase uma parte profissional, de desenvolver uma parte profissional, como abordar as empresas e como fazer a pesquisação do Scuttlebug, não é? Uhum. Eu acho que esse é um dos pontos que eu sinto preciso de avançar imenso, e vejo-te muitas vezes a fazer uma chamada geral para alguém te ajudar a pôr em contato com esta pessoa ou com aquela. Queres falar um bocadinho mais desse exemplo concreto contigo? Como é que tem corrido essas coisas contigo? É bom perguntar. Primeiro ponto, o desculpe interromper, é completamente desnecessário, apesar de eu estar aqui assim numa corrente. Epá, é muito mais, torna-se muito mais interessante se realmente interromperem, não é? Porque senão é só aqui um gajo a falar e as notas que escreveu. Um, eu estava a ler estes tipos, estava a ler isto e estava a pensar o que eu adorava sair da minha secretária, agora não dá, obviamente, mas sair da minha secretária, pegar no avião e ir ver as fábricas, e ir falar com os clientes, e vejo muito isso, porque, como sabem, eu estudo muito, as análises que faço muitas vezes vêm recomendadas por outros tipos que falaram com clientes, que falaram com ex-funcionários, etc. E eu sinto que me falta muito, muito disso, mas lá está, é preciso, obviamente, capital para fazer isso e tempo para fazer isso, e não é qualquer pessoa que o consegue fazer. Estes senhores, obviamente, que conseguem porque gerem fundos, e têm capital e têm o tempo, e é isso, e é as características do trabalho deles são essas exatamente. Um gajo aqui, em Portugal, o que tenta fazer é online e ligar. Eu fiz, neste caso específico que tu estás a mencionar, eu estava a estudar o iGaming, os jogos online, o casino online, e faltava-me entender uma parte específica dos operadores, das nossas apostas, do ESC Online, dos casinos online, faltava-me entender qual era a perspectiva deles quando vão escolher uma plataforma para, para os casinos deles online. E faltava muito isto, portanto fiz um call-out aqui no podcast e também no grupo de Facebook. Quem me conseguir pôr em contacto com pessoas dentro disto, ganha um mês grátis do All in Stocks. Houve 3 pessoas que me puseram em contacto, uma delas era um subscritor, que era o João Fernandes, um grande abraço para o João, e outras 2 pessoas não eram subscritores, uma delas também ganhou o mês grátis, a pessoa que me arranjou para eu conversar, não consegui falar com ela. Mas pronto, isto para reduzir isto, para resumir, eu sinto muito essa necessidade, aproveito-me da internet, tento falar com muita gente, às vezes estou aqui a falar com o pessoal estrangeiro para aprender, há várias empresas, e não os vou comentar porque são para subscritores e vocês, como subscritores, sabem quais são, mas que eu sei muito do que se passa lá dentro, porque
pedi ajuda, e é importantíssimo a malta pedir ajuda a pessoas que sabem mais, porque há pessoas que vão saber mais do que nós de um determinado negócio, porque já o têm há não sei quanto tempo. Olha, eu dou-vos um exemplo. Há bocado estava a falar aqui por WhatsApp com o Hugo Roque, e o Hugo Roque era o Chief Investment Officer da Casa de Investimentos em Braga, há uns tempos atrás. Eu até o conheci lá, fui lá visitá-los, e ele comenta-nos, ele vê este podcast, e eu já devia ter comentado isso no outro dia, eu estava para comentar hoje, mas falhou-me, e ele vê este podcast, e depois falámos um bocadinho no LinkedIn, e depois passámos para o WhatsApp, e agora combinámos conversar um bocadinho ao telefone. E ele tem investidor da AirCap, ou pelo menos conhece a AirCap muito bem, há uns anos, e estivemos aqui a bater bolas sobre a AirCap, e eu já aprendi um bocadinho mais da AirCap, apesar de já ter perdido dias e dias e semanas a olhar para a AirCap, aprendi um bocadinho mais. Portanto, é importantíssimo isso, e que nós aqui os três também fazemos no WhatsApp, a bater bolas sobre negócios que estamos a estudar. Como é que tu fazes? Sem dúvida. Tu és muito mais proativo do que eu nesse aspecto. Estás sempre a falar, a mandar mails aos CEOs e a falar com toda a gente, e essa parte mais interativa eu, por exemplo, tenho muito pouco. Eu sou muito mais passivo. Estou sempre à procura em todo o lado, mas falar diretamente com muita gente e fazer perguntas a essas pessoas, essa parte falta-me um bocado. Força, Gonçalo. Sim, eu tenho isso principalmente com empresas que estou a investir e falo com elas diretamente, quer seja através do Investor Relations ou ainda Assembleias Gerais, mas gostava de desenvolver mais a parte de fechar o ciclo falando com clientes, com fornecedores, com competidores. E eu acho que essa parte consigo fazer para algumas empresas, mas depois precisas também saber filtrar a informação. Por exemplo, uma forma de aprender bastante sobre uma empresa seria falar com alguém que já trabalhou naquela empresa e que pode dizer como é que aquela empresa falhava. Por outro lado, é algo provável que um ex-trabalhador de uma empresa já não veja aquela empresa com bons olhos. Portanto, tens sempre de ajustar, porque não estás a ver a informação diretamente, estás sempre a ver pelo prisma de outra pessoa. Portanto, e por isso é que eu estava a pensar como é que podia tornar isto mais profissional. E o exemplo que estavas a dar, realmente eles têm aulas ou têm investigadores profissionais a trabalhar para eles. E tu tens um serviço. No outro dia contactaram-me a tentar vender-me um serviço que é exatamente uma rede de especialistas, e há vários nos Estados Unidos, e tu pagas bastante até. Eu não subscrevi porque não o posso fazer, e pagas bastante para ter acesso a uma rede de especialistas. E tu falas, tu queres falar com um especialista sobre a Ferrari, esta empresa, que é uma plataforma online, arranja-te o contacto, a chamada telefónica, e no fim faz um transcript, e tu tens acesso a todas as transcrições de todas as chamadas telefónicas que esta rede de profissionais fez com especialistas. É espetacular. Eu fiquei a pensar, eu adorava subscrever a isto, mas realmente era muito caro, era tipo o terminal Bloomberg, é uma coisa só para profissionais. E estava a pensar, eu adorava subscrever a isto, seria uma das opções, seria essa rede profissional, porque depois tu chegas, mesmo que não converses com ninguém, tu já tens ali uma quantidade de transcripts à tua disposição. Depois mando-te o link. Sim, isso seria muito giro, mas provavelmente não estarei disposto a pagar um Bloomberg. Como mas tudo, provavelmente um dia vem abaixo o valor. Sim, poderá acontecer. Outra coisa que também faço muito é tentar perguntar a empresas, por exemplo, se for a Assembleia Geral de uma empresa, perguntar sobre os concorrentes, mas há sempre uma relutância gigante em falar sobre com quem está a competir contigo. Até o que é. Uma empresa que eu estudei era a Pax Global, que é uma empresa que faz dispositivozinhos, que eles pagam, está-me a falhar a palavra, o POS, os terminais, muito obrigado, Gonçalo, de multibanco, com que nós pagamos nas lojas, que chegam e passamos o cartãozinho, agora são contactless e tal. Foi o Gabriel Castro, que é um tipo que já ando para entrevistar aqui há algum tempo, que é um tipo espanhol, também gera um fundo. Ele estava a estudar em Ingénico,
que a maior parte das pessoas conhece, acho eu, que é líder mundial de terminais, e ele estava a perguntar à Ingénico, ao pessoal da Ingénico, quem é que é o vosso maior cliente, e perguntou-lhe se não era Verifone. E os gajos, não, na verdade são os tipos de Hong Kong, chineses de Hong Kong, que é a Pax Global. E ele, o quê? Pax Global? E eu, sim, opa, esses gajos estão-nos a tramar no Brasil, onde são líderes, etc. E ele descobriu o Pax Global, que para ele foi um negócio espetacular, já triplicou, quadriplicou o dinheiro que lá pôs, porque a Ingénico lhe falou que a Pax lhe estava a fazer moça. Bom, meus senhores, O Warren costumava dizer isso, que se tu fores falar com todos os seus competidores, né, com toda a concorrência, e perguntares se só tivesse uma bala, não é, para eliminar um concorrente, qual é que eliminarias, ficavas com uma muito maior noção da indústria do que às vezes eles próprios têm, porque foste falar com todos e soubeste a opinião de cada um deles. Mas é um bom ponto, ainda bem que me paraste nesse ponto. Eu nem sequer vou agora, porque já estamos em cima do tempo aqui para o nosso grande Diogo nos falar da Pinot. É um bom ponto esse que mencionaste, e já vi que tu também tens essa vontade de estar mais no terreno. Com empresas como, por exemplo, o Facebook ou a Ferrari, se calhar não será assim tão importante, mas quanto mais pequenas ou de nicho, uma indústria de nicho, quanto mais for, no outro dia falávamos da Michele Costas, e os dois sentimos essa necessidade de falar com alguém da indústria que soubesse dizer o que é que está a acontecer, porque há indústrias que são muito opacas e é importante que haja esse contacto. Outras que não precisas, opa, eu não preciso falar com ninguém no Facebook para saber o que é que se passa, e quer dizer, eu até gostava que me dissessem o que é que se passa, o que é que eles estão a fazer, mas não iriam dizer de maneira nenhuma, não é? Portanto, eu também acho que isto este ano que passou e toda esta digitalização que houve veio trazer muito mais informação e muito mais facilidade dos investidores entrarem em contacto, não é? E as próprias empresas têm divulgado muito mais informação e aparecido muito mais, os CEOs, etc. Inclusive agora o pináculo disto no outro dia, não sei se vocês sabem qual é a empresa, que é Pax Technology, acho que é Pax também, não, Par Technologies, exatamente, em que o CEO, depois de apresentar os resultados da conferência de imprensa, foi para o Clubhouse, abriu um canal no Clubhouse e foi para lá com os investidores aceitar as perguntas, e teve lá tipo 2 horas a receber perguntas e a responder. boa. Portanto, isto cada vez é mais fácil a comunicação, o que é muito bom, é espetacular. Por outro lado, o edge de uma pessoa ter uma informação que os outros não têm cada vez diminui mais também, não é? Sim. É muito mais difícil tu saberes alguma coisa que não haja milhares de pessoas que sabem. Portanto, de volta. Diogo, tu trazes a Pinot. Diz-nos lá como é que se pronuncia. Nem eu sei, mas eu acho que é aquela coisa como Pinduoduo. É uma coisa assim. E basicamente é uma empresa que eu descobri através da Tencent, que ainda no último episódio tivemos a falar, porque a Tencent se não é o maior acionista, é um dos maiores, tem perto de 20% da empresa. Faz parte daquele portfólio enorme de empresas que a Tencent tem. No entanto, a Pinduoduo, apesar de ser uma empresa relativamente jovem, que tem 6 anos, apesar de na prática ter mais uns quantos para trás, porque ela surgiu na fusão de 2 empresas, neste momento é a 4ª ou 5ª maior empresa da China. O que é que faz a Pinduoduo? O que é que faz a Pinduoduo? em termos gerais, é uma empresa concorrente da Alibaba e da JD na indústria do e-commerce, ou seja, uma espécie de Amazon lá da China. Nós, na China, o e-commerce, o comércio digital, é uma espécie de tripólio, em que estes 3 concorrentes detêm a maior parte do comércio. É preciso ter a noção que o e-commerce na China está muito mais desenvolvido do que em qualquer outra zona do mundo. No outro dia ainda estive a ver uma informação sobre isso, que em termos de cloud, por exemplo, tecnologias cloud, os chineses estão muito mais atrás do que a Europa e os Estados Unidos, mas em termos de e-commerce, por exemplo, acho que, se não me engano, era aquela história que eu estava a dizer, metade do comércio, ou 40% ou 50% do comércio hoje em dia já é digital. E portanto, números completamente arrasadores com o resto da Europa e Estados Unidos, mesmo Estados Unidos e Inglaterra, que também têm
altas taxas de vendas online, ficam muito aquém. Agora com Portugal então, que é um valor irrisório, né? Isto para demonstrar que o e-commerce na China está muito enraizado. Portanto, tem um peso enorme na maneira como eles compram as coisas. E o que é que e a faz a empresa? Isso. Exato, é uma destas empresas de e-commerce com uma diferença grande. Ela inicialmente tem raízes. Ela foi fundada por duas empresas, uma empresa que tem raízes no ramo da agricultura. Existe um conceito na China que é o Community Group Buying, que é um conceito altamente inovador, que até seria engraçado se um dia chegasse cá à Europa, em que basicamente as pessoas juntam-se e há um líder das comunidades, né, que trata de criar grupos no WeChat para juntar aquelas pessoas todas e depois decidem fazer compras diretamente aos agricultores, né, mas em grandes quantidades. Para quê? Das duas, uma. Por dois motivos. Primeiro, sai mais barato porque estão a comprar em grandes quantidades e depois fazem um bypass direto às empresas de retalho. Portanto, tem uma dupla vantagem. A Pinduoduo tem uma raiz muito grande, enraizada neste tipo de produtos agrícolas e neste tipo de compras. E depois tem uma segunda empresa, que é uma empresa de jogos, de mini-jogos assentes na WeChat. E o fundador destas empresas decidiu fazer um conceito inovador, não é? Que é juntar estas duas empresas e juntar o comércio, não é? Com uma vertente gamificada. E então a ideia dele inicialmente seria fazer um conceito onde as pessoas decidam comprar coisas, mas como se tivessem uma experiência de ir ao shopping. Por exemplo, o que ele costuma dizer é que as pessoas quando vão ao shopping ou quando vão ao supermercado Temos 10 ou minutos no relógio. ao centro comercial não vão especificamente à procura de uma coisa, né? Eles vão às vezes com amigos, não é? Vão lá e vão à procura de comprar coisas e é uma experiência que é diferente da maneira como os sites de e-commerce estão montados. Os sites de e-commerce estão montados por pesquisas, por compras de utilidade. Uma pessoa vai à Amazon e tem uma barra de pesquisas em cima e escolhe o que quer, não é? E decide comprar aquilo. E o que ele tenta fornecer ali não é uma compra de utilidade, é uma experiência. Ou seja, É chamada a discovery, não é? Exatamente, ou seja, as pessoas ali estão a comprar, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é que querem comprar quando vão à aplicação. Ok? As pessoas vão à aplicação porque vão à procura de o que é que está agora na moda, que promoções é que há, que novos artigos, etc. E é uma compra muito mais de discovery de produtos novos. Com esta vertente social, em que tudo o que eles fazem na aplicação demonstra que tu não estás sozinho a fazer aquela atividade. Uma das coisas muito características da aplicação é quando uma pessoa escolhe um produto e quer comprar, o produto tem dois preços. Tem um preço mais caro, se tu decides comprar sozinho, e tem um preço mais barato se tu decides comprar em grupo. Comprar em grupo, o que significa é tu decides criar um grupo para fazer aquela compra e depois tens que convidar amigos teus ou entrar em grupos que já existam para poderes fazer uma data de atividades de maneira a que vocês consigam descontos. Podem ter mais ou menos descontos, depende dos jogos. Que tipo de atividades, sabes? Existem milhares de atividades diferentes, mas a ideia disto gira tudo à base da gamificação. Eles têm mini-jogos incluídos na aplicação, onde tu tens que fazer, tipo, imagina um Candy Crush, onde tens que completar tarefas para ter direito a descontos. Existe um conceito muito usado na China que é os envelopes vermelhos, os Red Envelopes, que não é exclusivo da Pinduoduo, em que tu todos os dias vais lá e tens direito a um envelope vermelho. Esse envelope vermelho vai ter promoções de uma data de coisas, não é? E portanto isto faz com que tu vás lá todos os dias e depois aquele envelope vermelho tu podes entregar aquilo a outras pessoas, ok? Portanto não é exclusivo teu. Portanto existe uma data destas coisas interativas que envolvem tu fazes essas compras com os teus amigos e envolvem também certas gamificações no jogo. Outro conceito giro era o facto de quando tu estás a ver uma compra esporadicamente vai aparecendo pop-ups de pessoas do link de usuários que estão lá. São pessoas que estão naquele preciso momento também a observar aquilo que tu estás a observar, para te dar uma sensação que tu não estás sozinho, não é? Eu acho isso espetacular. São coisas que, pá, que não Mas ao parecem. lado dessas empresas, sempre que
que vejo essas empresas, e tu falaste da Tencent no outro dia e hoje desta, eu penso, nós estamos tão atrasados. Eu também não sei se o futuro é sempre risonho. Há muitas dessas tecnologias que não são espetaculares, mas neste caso específico eu acho espetacular. Opá, e obviamente, se calhar prende, e tem obviamente o seu lado negativo, mas como é que nós não temos isso? Eu cada vez mais tenho reparado que a maior parte da inovação hoje em dia está a surgir na Ásia e na China. E nós principalmente europeus, nos Estados Unidos nem tanto, estamos a viver uma época em que estamos completamente atrasados do ponto de vista de inovação. Não é o senhor Paulo Portas que muitas vezes usa a métrica que ele usa para ilustrar isso que estás a dizer, é o gasto não, são o número de patentes emitidas, e a China tipo, está brutalmente à frente. Os Estados Unidos tipicamente eram mais avançados e a China dá de 15-0. É que é nas pequenas coisas, como o facto de quase todas as compras na China serem através do telemóvel, não é? Que é uma coisa perfeitamente surreal se nós olharmos para a maior parte dos países na Europa. Até a questões mais complexas como este tipo de social commerce e desta aplicação em que envolve compras, mas que ao mesmo tempo é interativo e é uma rede social, que são conceitos que eu não quero dizer que isto pegue cá ou que alguma vez tenha sucesso cá, mas o que se consegue reparar é que eles estão a criar coisas inovadoras lá. Muito mais coisas inovadoras do que em qualquer outro lado do mundo. E algumas são de pegar para cá. Vamos esperar para ver. E mudou um pouco aquele conceito que a China copiava tudo o que fazia-se no Ocidente. Exatamente. E se tu reparares, esta aplicação combina uma data de coisas interessantes. Combina a questão toda social, o que faz com que seja muito mais rápido e muito mais fácil atrair usuários, não é? Porque tu próprio queres convidar os teus amigos. Isto é como se fosse uma rede social, não é? Na verdade, apesar de ser uma aplicação de compra. E depois existem outras vertentes giríssimas, por exemplo, no facto de eles controlarem, de um certo modo, o que é que vendem, porque não és tu que estás à procura das coisas, muitas vezes são eles que te recomendam, e portanto tem algum controle. E depois o tempo, quando é que te vão vender? Porque muitas vezes estas promoções que são feitas em grupo, contigo e com os teus amigos, tu não podes comprar no momento. Tu tens que esperar tipo 24 horas. Aquilo tem um tempo em que tu tens que convidar as pessoas, e as pessoas têm que fazer as tarefas, e só depois é que consegues aquela promoção. Eu achei engraçado uma coisa, e não te esqueças onde vais, que é, imagina, o exemplo do vídeo que me mandaste, eu até vou pôr aqui na descrição, que mostra como funciona a app. As pessoas, a menina, a senhora que estava a explicar como funciona a app, está a comprar os guardanapos para nós vermos, e paga imediatamente os guardanapos, diz que quer comprar em grupo, paga os guardanapos, ou pelo menos manda a ordem de pagamento, e depois vai procurar grupos, ou entre os amigos dela, ou entre outros que também querem comprar aqueles guardanapos, vai procurar. Se em X tempo não encontrar o número de pessoas certa para conseguir o desconto, o pagamento é feito, ela já deu a ordem, é feito sem desconto. E eu achei isso espetacular, porque obriga as pessoas depois a perder mais tempo na app e procurar pessoas para comprar os guardanapos com elas. Espetacular, pá. Olha, Havia temos 3 minutos. Havia outras coisas giríssimas. Há aquela parte das avaliações, como existe na Amazon, em que tu podes dar 5 estrelas e dizer um comentário. Eu não sei se isso existe noutras, mas uma das coisas que eu achei interessantíssima é eles poderem fazer os comentários por voz, né? Deixarem um comentário, mas verbal. Né? Tipo o WhatsApp tem aqueles comentários, em vez de escreveres, tu fazes uma gravação, um áudio. Eles têm isso inserido nas avaliações da Pinduoduo. Portanto, a aplicação é super, de um ponto de vista tecnológico, é super desenvolvida. Diogo, temos 3 minutos. Queres nos falar da parte da ação? Ok. Da avaliação, passando das avaliações para a avaliação da ação. Certo. Queria só frisar aqui este ponto final, que é o facto de eles controlarem o tempo, quando é que tu compras por causa das promoções e não podes comprar no momento, tens de comprar passado 24 horas ou 48. E o facto das recomendações também poderem ser sugeridas consoante o que dá jeito, faz com que eles tenham o grande bolo dos produtores deles, das empresas que vendem estes produtos, são empresas pequenas. E eles basicamente estão a contrariar um bocado a economia de escala. Que é, se tu consegues dizer que, olha, estas pessoas vão comprar isto daqui a 3 dias, tu consegues avisar os produtores pequenos para poderem ter a capacidade de fazer a gestão, não é, dos seus produtos, que normalmente não conseguem neste tipo de coisas, enquanto os produtores grandes, que têm uma economia de escala muito grande,
conseguem sempre ter as coisas disponíveis. Isso é interessante porque queria dizer que o ciclo de produção tinha que ser de 2 dias, ou então, não, estamos só a falar da logística, mas é interessante. Portanto, eles mudaram também esse modelo, eles têm ali um nome que é, em vez de ser supply demand, supply driven é demand driven, em que eles conseguem pôr isso do lado das pessoas em vez do lado das empresas. Não são as empresas que estão com pressão. Fiquei curioso em estudar esta mais do que a Tencent, esta pareceu-me espetacular, pareceu-me um modelo engraçado. E está barata, está cara? Temos 1 minuto. Está muito cara. A empresa está a 10 vezes vendas, portanto está avaliada como uma SaaS business, não é? O que em parte é, mas com margens inferiores a muitas SaaS, não é? Porque, na verdade, ela não é uma pura empresa de software, ela tem logística associada por trás e tem muito apoio a estas empresas de manufatura, etc. E precisa de capital. E precisa de capital, exatamente. Portanto, mas está avaliada como se fosse uma SaaS business. Portanto, está caríssima. No entanto, lá está, ela está caríssima pelos crescimentos astronómicos que tem tido. O ano passado cresceu 160% e em 6 anos, neste momento, é a empresa com mais consumidores na China, ultrapassou a Alibaba o ano passado. E temos que ficar por aqui. Vamos ficar É sem isso. pio. É isso. Podemos voltar a fazer um episódio só de chinesas. Meus senhores, foi um prazer enorme estar convosco outra vez. Até à próxima.